Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade na disciplina, né, que é farmacologia. Semana passada a gente falou, né, bastante sobre os tipos de medicamento, como que, né, eles são classificados de acordo com a sua ação, né, de acordo com se eles têm uma ação sobre o nosso organismo, para que ele serve, os grupos de medicamentos, né? Se ele é profilático, se ele é utilizado para poder realizar diagnóstico, enfim. E tem aqui, né, os slides que eu vou mandar para vocês, como conteúdo também, né? Vou postar na plataforma. Esse slide para vocês acompanharem. A gente vai, né, falar hoje um pouco sobre a ação dos medicamentos e o grupo de medicamentos, né, aqueles grupos de medicamentos que a gente vai estudar, os antihistamínicos, os antibióticos, enfim. Aqui a gente tem a farmacocinética, a farmacodinâmica a gente já falou na primeira aula, né, eu postei lá um vídeo falando sobre farmacodinâmica, farmacocinética, tá? E hoje a gente vai dar início falando sobre as ações do medicamento, tá? O medicamento, ele tem várias ações em relação Só um minutinho, pessoal. Em relação a onde ele vai agir, se ele vai agir Pronto, pessoal, agora nós vamos continuar, tá? Desculpa aí, tá? Mas agora a gente vai continuar. A ação dos medicamentos, né? Onde eles agem? A ação do medicamento local tem a ação do medicamento, né, no local, o próprio nome já diz, ele vai agir no local, e a ação do medicamento sistêmico, né? A medicação que age no local, ela age onde esse fármaco, esse medicamento, tá, ele é administrado, sem passar pela corrente sanguínea. Um exemplo, as pomadas que nós utilizamos, né, a nível local, colírio, ele vai agir no local onde nós aplicamos. A ação sistêmica, ela significa que a medicação ela é primeiramente absorvida, depois entra na corrente sanguínea para atuar no local de ação desejada, ou seja, a ação sistêmica, né, o que ele está falando aqui é o seguinte, o que está falando aqui no slide é o seguinte, nós tomamos o medicamento, seja por cápsula, líquido ou comprimido, vai acontecer o quê? A absorção vai ser absorvido pelo nosso intestino, né, vai cair na corrente sanguínea para atuar no local de ação desejado, tá? Então ele tem todo um processo. A medicação também, quando ela não é absorvida, é aquela medicação que a gente utiliza a intravenosa, né? Ela é aplicada diretamente na veia, que ela vai agir, vai ter uma ação mais rápido, né? E vai agir no local desejado, tá? E os exemplos, por exemplo, a pessoa está com a infecção urinária, ou ela está com uma pneumonia, ele vai tomar um antibiótico, né, naquela escala que o médico passa para ele, se é de 12, naquele aprazamento que o médico passa para ela, né, para a pessoa, se é de 12 horas, se é de 8 horas, e esse medicamento a gente vai tomar, seja comprimido ou cápsula, ele vai absorver no nosso intestino, vai cair na corrente sanguínea e vai
através da corrente sanguínea, ele vai agir onde está causando aquela infecção, tá? Se for um analgésico, ele vai agir onde está causando a dor, tá? Então, a ação local é no local onde é administrado o medicamento. A ação sistêmica, ela é absorvida, né? Cai na corrente sanguínea e vai atuar no local desejado, tá? Então, a gente tem a classificação dos medicamentos, que são os antibióticos, os antimicóticos. Os antibióticos, né, são medicamentos utilizados para combater infecções bacterianas. Os antimicóticos, né, que são os medicamentos utilizados para combate à micose, né, fungos, são os medicamentos, né, à base para combater fungos, né. Tem os antiparasitários, que os antiparasitários são remédio, né, para poder combater as verminoses. Os antihistamínicos, né, que eles agem para poder bloquear a produção de histamina, principalmente aquelas pessoas que têm processo alérgico, né, rinite, qualquer outro processo alérgico, ele é utilizado, né, são os antihistamínicos, tá? Quando a gente associar antihistamínico, a gente está associando com antialérgico, porque o que vai causar aquelas reações alérgicas, né, em nós, é a produção muito grande de histamina no nosso organismo. Então, o que os antialérgicos vão fazer? Eles vão bloquear a histamina, a produção de histamina. Tem os antitussígenos e expectorantes, né, que são medicamentos que são utilizados para combater a tosse, né, para poder ajudar na fluidificação das secreções de vias aéreas inferiores. Os broncodilatadores, que são medicamentos utilizados para pessoas que estão com crise de asma, bronquite. Para quê? Para poder, o próprio nome já diz, é broncodilatador. Ele vai no brônquio e dilata o brônquio para poder facilitar a passagem, né, do oxigênio. Tem os inibidores de enzima de conversão de angiotensina, que a gente vai ver que são medicamentos para poder controlar a hipertensão arterial, tá? Mas de uma outra forma, tá? Os antagonistas dos receptores de angiotensina, que nós também vamos ver, angiotensina 2, né, que a gente vai ver que é o captopril, né, que é utilizado também para fazer controle da pressão arterial. Os beta-bloqueadores, que são medicamentos utilizados para aquelas pessoas que têm algum problema cardíaco. Os vasoconstrictores, né, que são a adrenalina. Geralmente a gente utiliza adrenalina em pessoas que estão com, às vezes, hemorragia, né? Os vasodilatadores, que também são utilizados para poder controlar a pressão arterial. Os antipertensivos, né, que é uma gama de antipertensivo que tem presente no mercado, que é utilizado para controlar a pressão arterial. Os coagulantes, né, que são medicamentos que são utilizados para ajudar na coagulação sanguínea, principalmente aquelas pessoas que, né, têm problema de sangramento, né, constantemente, tá? E os anticoagulantes, que são medicamentos que ajudam na produção, né, que eles ajudam para poder evitar a coagulação sanguínea e evitar trombos, tá? Tem os trombóticos para infarto agudo do miocárdio, né, que a gente vai ver que é streptoquinina. Aquelas pessoas que estão infartando aí utilizam o medicamento. Então, gente, tem vários medicamentos, vários grupos de medicamentos
como os antiepiléticos, os antiagregador plaquetário, que no caso é um comum que a gente utiliza, né? Muitas pessoas utilizam aí, que é o AS, o ácido acetil salicílico. Tem os hipnóticos sedativos, né? Que é utilizado geralmente para poder fazer algum tipo algum tipo de sedação, né, para provocar anestesia na pessoa. Os analgésicos opioides, né, que a gente vai ver que é a classe de analgésico, remédio para dor, que tem os opioides e os não opioides. Os opioides são aqueles medicamentos que agem diretamente no sistema nervoso central, né? Podem causar dependência, como a morfina, a codeína. E tem os analgésicos não opioides, que é o quê? A dipirona, o paracetamol, que ele vai agir diretamente aonde está causando a dor, né? Os analgésicos opioides, eles são analgésicos que agem diretamente na zona da dor no cérebro, tá? Então, tem vários tipos de medicamentos, tá? Grupos de medicamentos. Tem os anticonvulsivantes, tem os parkinsonianos, né? Para fazer tratamento de Parkinson. Tem os medicamentos, os antihipertensivos, os antidepressivos. Tem os antiolíticos, anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. A gente vai ver cada um deles, tá? Tem, né, os antissecretores gástricos, né? Aquela pessoa que tem problema de gastrite, úlcera, que usa para poder tomar, para poder ajudar, né, na diminuição da produção do ácido gástrico que nós produzimos no estômago, enfim, né? Tem os hormônios, tem os diuréticos, tem os eméticos, tem os antieméticos, enfim, a gente vai ver cada um deles. A gente vai iniciar falando sobre os antibióticos, né? O que são antibióticos? Anti é contra, biótico vem de vida, né? De micro-organismos. Então, os antibióticos, eles são substâncias produzidas por células vivas que inibem ou matam os micro-organismos, tá? Podem ser produzidas a partir de fungos, bactérias, leveduras e de forma sintética. Sintética é quando é produzido em laboratório, tá? Os antibióticos podem ser de amplo espectro. O que são antibióticos de amplo espectro? São antibióticos eficazes contra muitos micro-organismos, ou de aspecto limitado, que eles são eficazes contra alguns tipos de micro-organismos, tá? As penicilinas. A penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto, originado de quê? Do fungo penicilline. Então, a penicilina, ela foi o primeiro antibiótico utilizado, né? Mas a origem dele é onde? É de quê? De um fungo, penicilline, né? Que produziu o que? A penicilina. A penicilina semissintética, que é a amoxicilina, a ampicilina, enfim, tem vários medicamentos aí nessa classificação. Tem os antibióticos de primeira, segunda, terceira. Desculpa, pessoal. De primeira, segunda e terceira geração, tá? Os medicamentos, os antibióticos de primeira geração, eles são derivados originalmente do fungo. Eles são ativos contra os micro-organismos do tipo Streptococcus em algumas cepas de Staphylococcus, né? Então, a classificação de alguns micro-organismos. A cefalosporina de segunda geração é derivada originalmente de quê? De fungo que atinge os mesmos da primeira geração e também
contra a Haemophilus influenza, invasor comum do ouvido médio e das vias respiratórias, né, que vai causar otite, alguns tipos de pneumonia. Aí ele é utilizado, né, o de segunda geração. E tem as cefalosporinas, né, que todos esses são cefalosporina, que é grupo de medicamentos, derivado originalmente também de fungo, e são eficazes contra streptococcus e pneumococcus, porém é mais eficaz contra as cepas gram-negativas do trato gastrointestinal e urinário. Então, não sei se foi eu que dei microbiologia para vocês, eu acho que foi. A gente falou um pouco sobre o que são bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, o antibiótico de terceira geração, eles são mais eficazes em micro-organismos gram-negativo, que acometem o sistema gastrointestinal, infecção intestinal e infecção urinária. Tá? E tem vários exemplos de antibióticos aqui, né, de terceira geração. As sulfonamidas, que são as sulfas, que também são utilizados que são antibióticos sintéticos, tá? Que eles não são originários de micro-organismos como fungos, então são conhecidos também como as sulfas, né? Ele é muito utilizado para a infecção urinária aguda, recorrente, infecção intestinal, e ele é o que? Sintético. Ele é produzido e fabricado de forma sintética em laboratório, não é de origem, né, de fungo, como os antibióticos, né, como a cefalosporina de primeira, segunda e terceira geração, tá? Esses são os antibióticos, né? A classe dos antibióticos que a gente tem no mercado. Nós temos os antihistamínicos, né, que a gente falou um pouquinho logo na introdução aí, que a histamina, ela é um aminoácido encontrado em muitos tecidos. Quando o organismo entra em contato com alguma substância tóxica, ocorre uma resposta tecidual, que acredita, né, que essa resposta tecidual libera a histamina, a qual, liberada, provoca alguns sintomas, comumente conhecidos como sinais e sintomas de uma reação alérgica, né, que a urticária, as erupções cutâneas, os espirros, a coriza, o lacrimejamento, né, ocular, vermelhidão da esclera, né, constricção do brônquio, né, que aí os brônquios também eles vão fazer o que? Um fechamento, uma broncoconstricção, que pode levar a pessoa a ter a crise asmática. Geralmente quem tem rinite, tem algum processo, algum problema alérgico, ela geralmente tem um problema de asma. Por quê? Na maioria das vezes, a asma ela é precedida de algum processo alérgico causado pela produção de histamina, né, que é um aminoácido que o nosso próprio organismo produz, e pode fazer com que esses brônquios e alvéolos se contraem e eles provocam a crise de asma, né? Podendo ocorrer gravemente uma anafilaxia. O que é uma anafilaxia? É uma produção muito grande de histamina que o nosso organismo ele entra em choque anafilático, levando o paciente ao risco de morte. Tá?
O choque anafilático, o que é choque, gente? Choque não é choque de eletricidade, não, de energia, não. Tá? O choque, quando nós falamos que o paciente está chocando, né, é quando há diminuição ou ausência de oxigênio no organismo, nos órgãos. Tá? Então, o choque anafilático, por exemplo, ele é causado pela produção excessiva de histamina, que vai causar uma broncoconstricção, né? A pessoa vai começar a ter dispneia, ela vai ter uma aceleração da função cardíaca, não vai ter a troca gasosa suficiente, vai diminuir a produção de oxigênio, a troca de oxigênio, vai diminuir o oxigênio do organismo e a pessoa pode ter um quadro aí muito grave, né? Isso é muito comum para quem tem algum problema alérgico, ou ele já desenvolveu, né? Ou ele pode desenvolver alguma fase de sua vida. E muito comum a gente ouvir falar pessoas que às vezes levam picada de abelha ou come algum fruto do mar, né? Como camarão, como ostra ou algum outro tipo de fruto do mar, e há uma resposta alérgica muito grande e a pessoa muitas das vezes pode acontecer e levar à morte. Tá? Por quê? No caso da abelha, né, quando ela pica a pessoa, ela inocula um veneno, uma peçonha. E a pessoa que tem alergia a essa peçonha pode produzir um processo alérgico muito grande para poder neutralizar esse veneno, né? E a pessoa desenvolveu um choque anafilático, que vai demaciando, a produção de histamina é tão grande que a pessoa vai morrer asfixiada, né? Porque vai causar uma broncoconstricção muito grande e pode fechar as vias aéreas superiores, como a glote, e a pessoa não conseguir respirar direito e a pessoa entrar a óbito se não tiver um socorro médico dentro do tempo necessário, tá? Então, os antihistamínicos, o próprio nome já diz, eles inibem a histamina e, consequentemente, os sinais e sintomas da reação alérgica. Então, os antihistamínicos, eles são antialérgicos, tá? Tem alguns nomes de mercado, né, mas a gente vai trabalhar muito e vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre o nome do princípio ativo, não o nome do mercado, não o nome de mercado do medicamento, né? Por exemplo, o cloridrato de prometazina, que a gente encontrado no mercado aí, o Fernegan, né? Tem o maleato de desclorfeniramina, é o que? O polaramine ou histamine. Tem a loratadina, né, que é o princípio ativo, né, que ela causa. E tem outros medicamentos antihistamínicos que aquelas pessoas que têm muitos processos alérgicos e não pode parar ou diminuir as suas atividades laborais, né, faltar serviço por causa de uma rinite alérgica, porque a maioria, né, o polaramine, o histamine, né, o Fernegan, eles são os primeiros antihistamínicos a serem produzidos para poder, né, combater. Só que eles fazem o quê? O efeito colateral dele é muito grande, o quê? É a sonolência, né? A pessoa fica com o corpo mole, com muito sono. Por quê? Ele vai diminuir a produção da histamina, e a histamina também é um aminoácido que serve para que a gente tenha mais disposição, tá? Então, diminuindo a produção de histamina, a pessoa vai ter o quê? Mais sono, tá? Só que tem outros medicamentos agora no mercado, né, que eles agem de forma que cause menos sonolência nas pessoas, né? Tem os broncodilatadores, tá?
Os broncodilatadores, eles promovem a dilatação dos brônquios, favorecendo a melhor troca gasosa e, consequentemente, melhorar a oxigenação dos tecidos. Podemos ter nesse grupo drogas realizadas por vias aéreas inalatórias, né? Aquelas pessoas que têm problemas de asma, né, ele pode tomar um broncodilatador via oral, ele pode tomar um broncodilatador intravenoso, mas ele pode fazer nebulização também, né, que tem vários medicamentos no mercado que a gente utiliza para poder fazer o quê? Nebulização, e a pessoa que está com aquela dispneia causada pela bronquite ou pela asma, ele vai fazer inalação e vai agir como broncodilatador. Ele vai dilatar os brônquios para poder facilitar a passagem do ar pelos brônquios, né, e alvéolos. Esses broncodilatadores, né, tem a aminofilina, porque geralmente a aminofilina, na maioria das vezes, ela é administrada de forma intravenosa, direto na veia, tá? E tem a teofilina, que geralmente aí tem vários nomes comerciais, né? Tem o Atrovent, tem outro broncodilatador que muita gente tem medo dele, que é o Berotec, né? Que a gente conhece como Berotec, tá? E hoje, pessoal, por hoje é só. A gente, semana que vem, no próximo encontro, a gente vai começar a falar sobre os inibidores de angiotensina, né, que a gente vai ver que tem, né, o captopril, como que o captopril ele age dentro do nosso organismo. Aí semana que vem a gente vai falar sobre esses medicamentos, tá? Os inibidores de angiotensina 1, os inibidores da enzima de conversão de angiotensina, que a gente chama de ECA, né? Que são substâncias que inibem a enzima de conversão de angiotensina, utilizada em insuficiência cardíaca congestiva. Também tem ação antipertensiva, evitando a conversão da angiotensina 1 na angiotensina 2, que ele age nos pulmões. Por isso é o que o captopril... Não vamos falar hoje de uma vez, né? Porque aí semana que vem a gente já inicia outro assunto. Por isso que o captopril ele tem um efeito colateral de tosse seca. Muita gente... Hoje o captopril ele é utilizado mais quando a pessoa não se adapta a outros tipos de antipertensivos. Mas ele é utilizado mais hoje como medicamentos antipertensivos de emergência. O que é isso? A pessoa está com pico hipertensivo, vai utilizar um captopril sublingual, né, e vai utilizar outros antipertensivos para poder controlar a pressão arterial. Por quê? Ele tem vários efeitos colaterais, e um dos efeitos colaterais nele é a tosse seca. Por quê? Ele vai agir direto nos pulmões, onde acontece a conversão da enzima, né, para converter angiotensina 1 em angiotensina 2, que acontece nos pulmões. Por isso que a pessoa tem que tomar o captopril de forma contínua, ele tem uma tosse seca, né, por causa do efeito colateral dele, né? Aí nós temos captopril, temos enalapril, tá, que ele vai fazer o quê? E eles são também, né, estudados e parecem, alguns estudos, minimizar ou evitar a dilatação ou a disfunção ventricular esquerda, do ventrículo esquerdo após um infarto agudo do miocárdio. Então são medicamentos que estão medicamentos antigos que ainda estão em estudo, tá? Como que acontece o sistema renina de angiotensina? Isso acontece no nosso corpo
a todo instante, a todo momento isso acontece, né? Para poder controlar nossa pressão arterial. Vai acontecer o quê? A produção de renina, que tem um substrato, né, de renina e angiotensina. A angiotensina o sistema renina vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, né, que é a enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, que a gente viu aí anteriormente. A inibição, a produção de angiotensina 1 em angiotensina 2 vai fazer o quê? Uma vasoconstricção e uma retenção de sódio e água. Por quê? Porque o nosso organismo, a conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2 vai estimular a nossa glândula suprarrenal a produzir aldosterona. A aldosterona é um corticoide, que ele vai fazer o quê? Ele vai produzir aldosterona, vai cair na corrente sanguínea e ele vai reter o líquido, né? E vai controlar a nossa pressão arterial. Isso acontece a todo instante no nosso organismo, quando a gente passa algum tempo sem alimentar, quando a nossa pressão começa a cair, de forma natural isso já acontece. Tá? Agora, quem tem problema de pressão e hipertensão arterial, o que ele vai fazer? Ele vai tomar um medicamento, né, que vai bloquear a enzima convertora de angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, esse processo de conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, ele não vai acontecer. Porque se acontecer, o cara já é hipertenso. Se esse processo ele continuar, a pressão dele vai subir mais, tá? E ele pode, né, desenvolver um infarto, um AVC. Então, o que acontece? Qual é a função dos inibidores, do captopril, do enalapril? É bloquear a produção desse processo natural que acontece dentro do nosso organismo. Fazendo isso, o que acontece? A nossa pressão arterial, a pressão arterial da pessoa, ela vai diminuir, porque o captopril ele vai inibir, tá, a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Tá? Aí tem a losartana também, né, que é uma substância com efeito similar aos inibidores da enzima de conversão de angiotensina, mas o principal é o captopril, utilizados em pacientes que apresentam sensibilidade ou que não toleram o captopril, né? Então, o mais utilizado é o losartana, que tem um efeito mais ou menos similar, tá? Então, esses são os antihipertensivos. Na próxima semana a gente vai iniciar falando sobre os medicamentos vasoconstrictores e outros medicamentos antihipertensivos, tá bom, pessoal? Um abraço no coração de cada um de vocês e até semana que vem, se Deus quiser, tá?